Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Zapaterra, seu professor de mapeamento com drones, e hoje a gente vem com um vídeo tipo um tutorial, mas a gente vai chamar de laboratório, porque é uma tentativa ao vivo de fazer uma coisa usando AI, que é uma coisa que está relacionada à legislação dos drones, né? Que é a avaliação de risco operacional, que é um documento que você deve portar sempre que for desempenhar uma atividade comercial. Não só mapeamento, filmagem de evento, fotografia, qualquer coisa do tipo que seja uma atividade comercial, você vai ter que ter a avaliação de risco operacional, que é um instrumento da ANAC. Então, sem mais delongas, vamos lá para o laboratório, vamos tentar fazer, e se der errado, é um laboratório, hein? Então vamos lá. Bom, estamos aqui na tela, eu já abri a instrução suplementar, que é a IS número E94003, revisão A. Então ele coloca aqui, ó, procedimentos para elaboração e utilização de avaliação de risco operacional para operadores de aeronave não tripuladas. Se você procurar assim, ó, IS número E94003 no Google, ele vai aparecer aqui o site da ANAC, que é no Gov, tá? Então você vai acessar aqui e acesso ao arquivo, que é aquele arquivo ali que eu estava aberto. Tá? Então, e o que temos aqui dentro dessa avaliação? A gente tem toda a questão do objetivo, as definições, toda a questão como se fosse uma norma técnica mesmo, igual da ABNT, sobre o procedimento de avaliação de risco e tudo mais. E lá no final, a gente tem o modelo aqui de avaliação de risco operacional. Então aqui tem aqui o documento que você vai ter que efetivamente estar portando e que você vai ter que preencher baseado na sua operação. Então o que eu quero fazer? Qual que é o laboratório aqui? Eu quero mostrar para vocês uma AI que eu tenho utilizado hoje no meu escritório de forma bem recorrente, que é o Manus. Ela, diferente do ChatGPT, diferente de outras AIs que são AI de texto, ou só de vídeo, ou só de imagem, essas AIs só de uma coisa, o Manus ele é uma AI multimodal, ou seja, ela é um agente. É como se fosse um computadorzinho que consegue acessar a internet, consegue usar o ChatGPT, consegue usar o Gemini, ele consegue usar vários motores de AI e ele mesmo é uma AI. Então é como se fosse um agente AI, né, que eles chamam dessa forma. E o que eu quero usar o Manus? Eu quero usar o Manus para pegar e preencher uma avaliação de risco operacional baseada nas prerrogativas da ANAC. E aí a gente vê se vai ficar bom ou se vai ficar paia, né? Então é esse o teste que a gente quer fazer. Então o que eu vou fazer para isso, tá? E aí vocês podem testar fazer aí também. Eu baixei aqui, tá? Cliquei aqui para baixar o arquivo da instrução normativa, salvei aqui, aí a ARO Manus, salvei ela em PDF e depois eu vou acessar o Manus. Manus é manus.im, tá? Então basicamente estou aqui na minha conta, a minha conta é paga. O Manus ele tem uma diferenciação realmente para conta Pro e para conta grátis, tem algumas funcionalidades que ela é limitada na grátis, por conta da questão da capacidade de pensamento que ele vai ter que ter para fazer a tarefa. Mas os planos básicos dela começam ali com valores bem acessíveis e já vão dar um adianto que você já vai ter essa capacidade de pensamento profunda dela, né? Então, bom, estamos aqui, ele é um prompt bem parecido com o ChatGPT, só que aí o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o arquivo ARO-Manus, IS94003A, e eu vou pedir o seguinte para ele, tá? Vamos ver se vai dar certo. Fala assim, Manus, com base no documento, eu preciso que você produza uma avaliação de risco operacional para a minha atividade de drone. O modelo a ser seguido está no final do documento e todas as informações específicas sobre a operação devem ser solicitadas a mim de acordo com a sua necessidade. Vamos ver se vai dar certo. Vou dar play aqui, deixei no qualidade, coloquei no modo agente, tá? Porque ele vai precisar ser modo agente aqui para fazer isso tudo que eu pedi para ele. E vou enviar. Agora a gente vai aguardar. E a ideia que eu quero aqui? Eu quero que ele leia o documento, eu quero que ele absorva o modelo do final do documento, e aí quando ele for começar a preencher o modelo, baseado no que tem no documento da ANAC, ele vai fazer perguntas para nós sobre a nossa operação, a gente vai responder para ele, e com isso ele vai fazer o preenchimento da RO e devolver para a gente em PDF. E aí com isso é imprimir a RO e guardar na sua pastinha de drone sem você precisar ter tido... Obviamente, você precisa entender que a RO é uma avaliação do risco da sua operação e como você vai mitigar esse risco. Porém, a vida eu sei que é corrida, a gente não tem tempo, às vezes, de repente, de ler 200 páginas de norma, e aí com uma AI fazendo isso facilita bastante.
Só que lembra, a AI ela vai fazer para você baseado em padrões que você imputou aqui e você tem que sempre ter um olhar crítico porque está sendo produzido. Não pegue o documento aqui e saia usando, até porque eu nem sei como que vai sair isso, tá? Então esse disclaimer que eu deixo para vocês. Eu vou cortar aqui o vídeo e quando ele terminar aqui de fazer a coleta de informações eu volto, porque acredito que vai demorar alguns minutinhos. Bom, pessoal, voltamos. Ele fez aqui, vamos só olhar aqui o que aconteceu, né? Então ele falou assim, ó, entendido, vou produzir uma avaliação de risco operacional para a sua atividade de drone, vou precisar de algumas informações específicas sobre a operação. Vamos começar. Quais detalhes você pode fornecer sobre a operação do drone? Aí ele leu o arquivo, ó. Analisando o documento, identifiquei o modelo de avaliação utilizado que será seguido na elaboração do projeto. Para avançar, preciso de detalhes específicos da operação do drone, como rotas, condições ambientais e segurança. Essas informações são essenciais para completar a avaliação de risco operacional de forma precisa. Aí ele voltou e me mandou uma mensagem. Analisei o documento da ANAC e identifiquei o modelo oficial no apêndice B. Agora preciso coletar as informações específicas da sua operação para elaborar o documento. Aí ele vem assim, vamos começar. Os dados básicos. 1. Identificação do operador. Qual é o seu nome completo ou razão social? Aí eu vou colocar aqui assim. Qual o seu CPF ou CNPJ? O CPF eu não vou pôr o meu, tá, pessoal? Então, aeronave. 2. Qual é o modelo de drone que será utilizado? Vou colocar aqui Air 2S. Você possui o cadastro ou registro da aeronave na ANAC? Se sim, qual é o número? Eu tenho, mas agora eu não vou lembrar de cabeça. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, só para a gente ter aqui um número aleatório. Cenário operacional. 3. Descreva detalhadamente qual será a operação realizada com o drone. Tipo de atividade, finalidade, área de operação, altitude, etc. Então vou colocar assim, ó, tipo de atividade. Mapeamento aéreo, entre parênteses, fotogrametria. Finalidade, comercial, área de operação, engenharia e cartografia, altitude, 120 metros, eu vou colocar assim, voo veloz, creio que só isso, voo veloz. Aí ele depois vai continuar a partir dessa resposta. Dei aqui a resposta para ele, agora vamos ver o que ele vai fazer. Enquanto ele vai fazendo, acho que mais alguns comentários cabíveis aqui. Eu acho que a gente falou de ter um pensamento crítico também sobre o que a AI vai produzir para a gente, mas é importante que a gente conheça o que a gente está fazendo, compreenda os riscos de fato que existem na aplicação, ter essa noção que você é responsável pelo controle desses riscos quando você está operando, até por uma questão de anuência às pessoas que estão embaixo e tudo mais, mas também uma questão comercial, porque senão a sua atividade, quanto maior o risco, mais inviável ela fica. Então é por isso que você tem que ter essa visão crítica para poder analisar, por exemplo, uma AI. Bom, pessoal, voltamos aqui. Ele mandou aqui, depois que eu fiz aquelas informações, ele colocou, perfeito, agora preciso de mais algumas informações para completar a avaliação. Aspectos gerais. Os pilotos e observadores passaram por algum treinamento inicial ou periódico específico? Se sim, descreva qual tipo de treinamento. Treinamento online, curso de extensão. Em caso de acidentes com lesões a pessoas, quem será o responsável por acionar os procedimentos de emergência e como proceder? Vou colocar assim, operador e auxiliar, equipe administrativa do escritório. 5. Área de operação. A operação será realizada em uma área distante de terceiros, mais de 30 metros de pessoas não anuentes? Sim. No caso de mapeamento, né? No caso de mapeamento, você está a mais de 30 metros, a depender do tipo de mapeamento. Eu estou pensando aqui no mapeamento que nós fizemos lá para o curso, né? Que foi numa quadra vazia, que não havia casas embaixo. Então, a gente estava mais distante do que 30 metros, mas aí isso vai de acordo com a sua operação. Haverá tráfego aéreo local na região da operação? Sim. Existe a possibilidade de presença de pessoas não anuentes na área? Sim, porque era na rua, né? Eu vou colocar aqui também sobre o tráfego aéreo, sim. Moderado, abaixo, porém em altitude muito superior. Sim, pois trata-se de arruamento. 6. Condições específicas. Quais são as principais condições meteorológicas que podem afetar a operação? Ventos e chuva. Existem obstáculos específicos na área? Torres, linhas de transmissão, edifícios altos? Eu vou colocar sim, linha de transmissão. Há alguma situação de risco particular desta operação que devemos considerar além das padrão? No meu ver, não. Bom, aí vou dar play aqui e daqui a pouco a gente volta. Bom, terminamos aqui, vamos de novo. Excelente, agora eu preciso das últimas, tá? Então vamos lá. 7. Medidas de mitigação. Para cada situação de risco,
preciso saber quais medidas preventivas serão adotadas. Para a perda de link de comunicação, quais procedimentos serão seguidos? Exemplo, programação de retorno automático, área de pouso de emergência. Vamos lá, 7, o primeiro é Smart Return to Home automático configurado de forma nativa, / equipe com veículo pode ir atrás do equipamento para encurtar a distância. Para a presença de pessoas não anuentes, como será feito o controle e monitoramento da área? Exemplo, observador dedicado, sinalização, comunicação com pessoas. Observador dedicado, que é o auxiliar, por isso que a gente sempre trabalha em 2, eu recomendo sempre trabalhar em 2 para você não ficar sobrecarregado nessas situações. Comunicação prévia com os anuentes e sinalização visual nas roupas, que a gente estava com os coletinhos e tudo mais. Para ventos e condições meteorológicas adversas, quais são os limites operacionais e procedimentos? Exemplo, velocidade máxima do vento, procedimentos de pouso e emergência. Eu vou colocar aqui assim, ó, velocidade máxima do vento de acordo com o fabricante do equipamento, paralisação imediata ao primeiro sinal de excesso do envelope operacional do drone, avisos no aplicativo e início de chuvas. Para a proximidade de linhas de transmissão, quais distâncias de segurança serão mantidas e procedimentos específicos? A gente voou a 120 metros, levando em conta que as linhas de transmissão elas têm em torno de 30 a 35 metros, mas vamos considerar 30 metros, a gente estava a 90 metros de distância delas. E na hora de também decolar o drone, a gente está a uma distância de pouco mais ali de meio quarteirão, que devia dar uns 100 metros mais ou menos de distância. Então a gente manteve basicamente 100 metros de distância linear para as linhas de transmissão e evitando tempo ocioso dos equipamentos sobre os obstáculos. Aí 8, quem será o responsável técnico pelas informações desta avaliação? Eu mesmo, então vou colocar aqui. Vou dar play. Uma coisa também, pessoal, que eu acho bom a gente falar enquanto o Humanos vai trabalhando é a estrutura do prompt, né? Como você montar um prompt para usar Humanos ou qualquer outra AI. Tem uma lógica por trás da criação do prompt que é o seguinte, né? Você não precisa copiar código, saber que nem aquele... Acho até um pouco de besteira aquele negócio do modo Deus, do ChatGPT, não sei o quê. Eu acho que é muito mais você focar na estrutura lógica do que você vai pedir para a AI fazer para você do que você ter uma receita de bolo de prompt para copiar e colar. Então qual que é a lógica que eu tento pensar sempre quando eu vou fazer as coisas? Eu sempre tento mapear o processo. O que eu quero aqui nesse caso? É fazer a RO, Avaliação de Risco Operacional. Eu sabia que essa RO ela tem um modelo dentro da legislação. Então o primeiro passo é, a AI precisa conhecer esse modelo. Então eu precisava ter o PDF disso, e eu precisava abastecer a AI com esse PDF para ela poder ler esse modelo. E aí, além disso, o que tem? Você tem um monte de características específicas para preencher a RO. Então eu entendi que não tem como eu pedir para a AI preencher uma RO do nada da cabeça dela. Ela vai ter que ter informações imputadas pelo usuário. Por isso que eu pedi para ele me perguntar, porque aí ele lê, ele vê o que ele precisa e aí ele me pergunta, ao invés de eu imputar coisas que eu acharia que ele ia precisar. Porque dessa forma ele seguiu a lógica da legislação. E com isso, ele preencheu o modelo, que acabou de ficar pronto, inclusive, vamos ver. Vamos lá, ó. Ele falou assim, ó, concluir a elaboração da sua avaliação de risco operacional para a atividade de drone, seguindo rigorosamente o modelo oficial da ANAC, o apêndice B da IS tal. O documento está completo e inclui identificação completa do operador e aeronave, cenário operacional detalhado para mapeamento aéreo / fotogrametria, aspectos gerais, incluindo legislação aplicável e procedimentos de treinamento, avaliação de 4 situações de risco principal, 1. Perda do link de comunicação, 2. Existência de tráfego aéreo local, 3. Presença de pessoas não anuentes e 4. Proximidade de linhas de transmissão. Medidas de mitigação específicas para cada situação, matriz de risco conforme padrão ANAC e disposições finais com declaração de conformidade. Aí tem um arquivo aqui que a gente vai acessar e agora é a surpresa, vamos ver se ficou bom. Ó, então aqui o apêndice B, eu vou até abrir ele lado a lado aqui pra gente poder ver se ficou bom ou se ficou mais ou menos. Ele fala aqui em comprimento tal, beleza, aeronave
aeronave, ele pôs aqui o nome da aeronave. Cenário operacional, ele descreveu o cenário operacional certinho. Ó, a operação consiste em mapeamento aéreo por fotogrametria para fins comerciais, especificamente para projetos de engenharia e cartografia. Os voos serão conduzidos em conformidade com as regras de voo visual, veloz, mantendo uma altitude máxima de 120 metros, aproximadamente 400 pés acima do nível do solo. Aí, aspectos gerais, ele trouxe aqui, né? O operador é obrigado a manter uma área distante de terceiros? Sim, a operação manterá uma distância segura de mais de 30 metros de pessoas não envolvidas da operação. Aqui que é essa parte da legislação aplicável aqui, né? Ó. Os pilotos e observadores devem passar por algum treinamento? Sim, a equipe passou por treinamento online e curso de extensão específico em operação de aeronaves não tripuladas, cobrindo legislação, melhores práticas e procedimentos de emergência. Em caso de acidente com lesões, quem assinar? O operador de RPA e seu auxiliar são os primeiros a responder, prestando os primeiros socorros, se capacitados, acionando imediatamente o serviço de emergência SAMU, Corpo de Bombeiros. Simultaneamente, a equipe administrativa do escritório deve ser notificada para dar suporte e seguir com os protocolos internos de comunicação e registro de ocorrência. Então isso aqui foi o que eu tinha falado por cima para ele, aí ele foi lá e trouxe aqui lindamente, de acordo com aqui o em caso de acidentes com lesões, pessoas, quem acionar, como proceder. Então ele já trouxe até o procedimento criado já, tá? Aí ele trouxe a avaliação de risco na tabela, vamos ver se está igual aqui. Situação, ó, perda de link. Situação 2, existência de tráfego aéreo local. Situação 3, presença de pessoas não anuentes. E situação 4, ele inventou baseado na nossa operação que tinha a linha de transmissão, né? Então ele trouxe aqui, ó, probabilidade de ocorrência e severidade da ocorrência, do jeito que ele pede para fazer aqui, ó, risco, tolerabilidade, nível hierárquico. Ó, então, pessoal, aí chegando aqui na parte da tabela, nós temos a avaliação de risco. Tá? E aí ele tem aqui, para cada situação, a probabilidade de ocorrência, severidade da ocorrência, risco, tolerabilidade e o nível hierárquico de autorização da operação. Aí ele colocou aqui, ó, situação, probabilidade de ocorrência, severidade da ocorrência, risco, tolerabilidade, nível hierárquico de autorização e medida de mitigação, que no modelo aqui não tinha. Ah, não, tem sim, aqui a medida de mitigação, é o amarelinho, ele colocou aqui também, ó. Situação, perda do link. A aeronave está configurada com a função de retorno para casa de forma nativa, que é ativada automaticamente em caso de perda de sinal. Aí a operação será limitada a 120 metros de altitude, bem abaixo do espaço aéreo utilizado para aeronaves. A operação será conduzida sobre armamento público, mas com um observador dedicado para monitorar a área e garantir que uma distância mínima de 30 metros não anuente seja mantida. Será mantida uma distância de segurança linear de no mínimo 100 metros das linhas de transmissão. O plano de voo será cuidadosamente elaborado, parará, parará. Então nós temos aqui a matriz, né, a tabelinha de avaliação de risco que vem na própria legislação. Aí depois ele coloca aqui matriz de risco. Vamos ver se ele fez aqui. O operador adota a matriz de risco e as definições de probabilidade e severidade propostas na IS Revisão A. Risco moderado, classificação 2A, 3B, 4C, a operação pode ocorrer com controles preventivos para a mitigação de riscos estabelecidos que devem estar em vigor conforme necessários. A operação neste nível de risco deveriam ser aprovadas por nível hierárquico imediatamente superior, chefia imediata. Ele já fez aqui meio que na tabela essa classificação, só que ele não trouxe a matriz copiada e colada que estava no arquivo. O que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou dar uma printada aqui nessa matriz, que é a matriz estabelecida na própria legislação, que ela teoricamente tem que estar no documento. Vamos colocar aqui. Matriz risco ANAC. Eu vou agora então falar o seguinte para ele. Eu vou voltar lá no prompt, vou colocar assim, ó. Vou adicionar esse arquivo que eu acabei de printar e salvar, né, a matriz de risco. Insira essa imagem no documento. Altere a disposição da tabela de risco para caber em um A4, porque ele estava com scroll bar e isso vai dar problema no arquivo, e gere um PDF com texto justificado. Vamos ver se vai dar certo, hein? Porque ele não tinha colocado no documento que ele produziu a nossa matriz, né? E a matriz está aqui no documento, ele poderia ter aproveitado por uma questão de adaptar o layout, ele não conseguiu, mas vamos ver se na imagem ele consegue, né? E aí depois de disposições finais, a avaliação de risco é válida por tanto tempo aqui, e aí vamos ver o que ele vai colocar. Bom, pessoal, terminou. Vamos ver, hein? Pronto, realizei todas as alterações. Imagem de matriz de risco inserida, matriz oficial da ANAC foi incluída no documento. Tabela de risco reformatada, reorganizei a apresentação das situações em formato vertical para melhor adequação ao formato A4. PDF gerado com texto justificado. Vou abrir o PDF aqui para ver como é que ficou, hein? Aí, ó, análise apêndice B, modelo de avaliação de risco operacional, as informações que a gente tinha lá no documento inicial. A avaliação de risco ele fez agora em bullets, ficou muito melhor do que tabela. E a matriz de risco ele colocou no documento. Olha só que beleza, hein? Disposições finais. Declaro para os devidos fins que todos os pilotos
remotos conhecem como legislação, responsável pelas informações, data e assinatura 30 de setembro. Essa avaliação de risco ele colocou é válida até setembro de 2026, um ano, né? Então aqui o que eu faria? Eu só salvaria isso aqui, assinaria com o meu certificado digital, vou até salvar aqui, ó, e tá filezinha a avaliação de risco operacional feita no Manus. Se você ficou surpreso com a velocidade que a gente fez essa ARO aqui, sem precisar pensar muito, dá um curtir aí, se inscreve no nosso canal, segue as nossas redes sociais aí, porque, pô, fortalece demais a gente aqui. Então deixa eu só salvar a avaliação de risco operacional aqui, vou até abrir ela no PDF do computador para ver se a gente realmente tá tudo certo. E bonitinha, tá vendo? Ó, PDF perfeito. Não tá com o timbre da ANAC, mas não tem problema. E tá certinho a avaliação aqui, o modelo de avaliação de risco operacional. Só faria a assinatura desse documento e colocaria ele na minha maletinha. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa tentativa e sucesso de tutorial, né? Porque lembra que quando a gente começou, a gente falou que era um laboratório, mas deu certo, o Manus foi capaz de fazer uma RO, gerar o PDF com a matriz de risco e com as situações todas mapeadas, o que assim, a ANAC preconiza na sua legislação atual. Um adendo também, agora a gente está passando por um momento de atualização do marco regulatório de drones, a RBAC 100 está quase para ser promulgada pela ANAC, e com isso a avaliação de risco operacional ela também vai passar por uma modificação. Quando a RBAC 100 estiver vigorada, a gente vai voltar com vídeos aqui, com um tutorial para fazer a RO já no modelo da RBAC 100. Mas por enquanto, aproveitem aí o tutorial para fazer a RO na RBAC 94, que é a vigente atual. Novamente, lembrar de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilha com seus amigos, com seus colegas aí operadores de drone, segue as nossas redes sociais e se você quiser aprender mais sobre mapeamento aéreo, na nossa descrição aqui tem o link para o nosso curso Mapeamento Aéreo com Drones 2.0, onde eu te ensino do zero ao mapa, fazer mapas profissionais com equipamentos de entrada acessíveis para o mercado de consumidor. Beleza, pessoal? Um grande abraço e bons voos!